Olá pessoal, que bom que nós estamos juntos novamente no grupo de amigos online e hoje nós vamos dar início a uma nova série conforme a gente havia comentado na live anterior. A temática continua sendo discípulo por inteiro, a pessoa que Deus usa. Essa é a temática maior de vários módulos que nós vamos estar desenvolvendo. A gente já viu o módulo 1, que fala do caráter do discípulo, e hoje nós vamos introduzir uma nova série, Vocacionados para Servir, ok? Essa é a nova série que nós vamos começar hoje. E esse material, ele é baseado, inspirado, adaptado do livro Eu, um Servo, Você Está Brincando? De Charles Swindoll, o editor da Bíblia da NVT, a nova versão transformadora, e eu creio que vai ser uma bênção para você, ok? Muito bem, eu quero introduzir o assunto para depois a gente desenvolver o estudo número 1. Vamos ver se a gente consegue fazer as duas coisas hoje. Quando eu falo de vocacionado, eu falo de servir, vocacionado para servir. Esse servir, ele tem o contexto de aquilo que Jesus disse para o apóstolo Pedro: se você me ama, apacenta as minhas ovelhas, no sentido o sentido primário de apacentar ovelhas, conforme está lá no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 7, ok? E não tem relação direta, pelo menos aqui nesse estudo não vai ter, com o ministério quíntuplo, que Jesus comissiona pessoas para exercerem funções, ofícios ministeriais para a edificação da igreja. Esse assunto não será abordado nessa série. Aqui o sentido de servir tem relação com servir ao próximo, nesse sentido, tá? Lá do grande mandamento que o Senhor deixou para nós, ok? Quais são os assuntos que serão abordados nesta série? Vamos lá. Primeiro nós vamos falar da questão de ser um servo. Isso não é em tom de brincadeira, mas é uma coisa séria, né? É que a nossa cultura não tem essa sensibilidade, então nós temos que quebrar um pouco essa indiferença social que as pessoas têm com relação a outras pessoas. Muito bem, e aqui a gente tem que fazer uma defesa de uma virtude que anda meio esquecida, que é o altruísmo, ou seja, servir ao próximo, ajudar o próximo, ok? E o sentido de servo é aquele que se doa para abençoar a vida de alguém, é nesse sentido. Outro aspecto que nós vamos ver é a questão do perdão. O servo, ele é perdoador. Isso é uma característica importante do servo de Cristo. Outro assunto seria o servo como aquele que esquece. O sentido de esquecer aqui são aquelas lembranças do passado que funcionam como prisão, como recorrências na nossa vida, produzindo reações inadequadas nos relacionamentos. Então, é nesse sentido. E logo em seguida nós vamos ver que o servo tem que ter uma mente de servo, e o exemplo de servo para nós é Cristo, ok? Outro assunto, vamos introduzir uma abordagem das bem-aventuranças que Jesus falou ali em Mateus capítulo 5, o sentido de cada uma. Vamos trazer também a temática da influência de um servo, por isso que nós estamos falando servir em nome de Cristo, porque nós fomos comprados, nós agora pertencemos à família de Deus e nós agora temos uma identidade, temos um propósito e um destino.
esse sentido de pertencimento à família de Deus, ela direciona a nossa doação, o nosso servir. E lógico, nós influenciamos para o bem. Vamos comentar alguma coisa sobre os perigos para ser servo, quebrando ideias erradas sobre servir, né? E também a questão da graça que nos sustenta, que nos empodera, e a motivação correta do coração. Outra coisa, a obediência do servo, e aí a gente toma Cristo como exemplo, é muito importante para nós. Outro assunto seria as consequências do servir, porque não é uma coisa fácil, porque exige maturidade, para você não reagir de maneira inadequada diante de circunstâncias adversas. É nesse sentido. E Deus é quem nos recompensa, que seria a penúltima lição do estudo e depois a própria conclusão do estudo, ok? Introduzindo rapidamente aqui o tema. Nós temos dificuldade em servir. A nossa sociedade, a nossa vida, ela é estruturada em cima de uma posição egoísta. E a gente tem que quebrar esse paradigma velho na nossa vida. E nós temos que nos preocupar com as pessoas, não só do ponto de vista momentâneo, aqui, agora, mas também a questão da eternidade na vida dela. Isso é uma preocupação não só material, né, assistencial, mas uma preocupação também espiritual. Essas duas coisas nós temos que trabalhar em conjunto, ok? E nós temos que mudar a nossa maneira de pensar e, consequentemente, a nossa maneira de agir, né? Para ser um servo, para servir em nome de Cristo, porque toda a honra e toda a glória serão dadas ao Senhor. Isso tem que ficar explícito na nossa maneira de ser e de fazer, ok? E servir é uma doação. Eu me dou nas mãos do Senhor, do Espírito Santo, para ser um canal abençoador, um canal que influencia para o bem, abençoando pessoas no tempo da minha oportunidade, que se chama hoje, é o tempo da minha vida. Eu tenho que me preocupar com a motivação correta do meu coração, no sentido de abençoar pessoas e promover pessoas, e que ações de graça sejam dadas ao Senhor. Por isso que tem que ficar explícito que eu sou um canal do Senhor Jesus Cristo na terra, dando continuidade ao seu ministério, porque senão as ações de graças vão para outro lugar, e aí nós não estaremos fazendo as coisas de modo correto. E servir não é uma questão emocional, é uma atitude, é uma escolha, é uma iniciativa que eu tomo conscientemente e voluntariamente diante do Senhor. É esse o sentido de servir. E o que impede, o que bloqueia servir? Fortalezas do medo. Medo de depender de Deus, medo de submeter e ser submisso a Deus. Aí você fica com o freio de mão puxado, você fica com o pé atrás, e aí a coisa não se desenvolve livremente, né? Criando um ambiente, uma circunstância para que Deus opere o sobrenatural, porque é uma atitude de fé, de confiança e de dependência. E para isso eu tenho que alinhar a minha vida ao Senhor, no sentido de submissão, de dependência, de uma vida de fé. E quanto mais eu cresço no verbo servir,
mais eu me pareço com o Senhor Jesus Cristo, que é o propósito maior de Deus para a minha vida. E tudo isso tem que acontecer no tempo da minha oportunidade. E olha que o relógio anda correndo muito e eu não posso ficar passivo, procrastinando, esperando ver o que vai acontecer. Não, o servo ele toma uma iniciativa, ele não é passivo, ok? Muito bem, então vamos entrar no nosso estudo, no primeiro estudo desta série. Discípulo como quem serve, servo da nova aliança. Por isso que eu disse, vocacionado para servir em nome do Senhor Jesus Cristo. A gente está linkando as coisas, porque agora eu não sou mais de mim mesmo, eu fui comprado e agora eu estou na família de Deus. Então, agora eu sou o canal da graça, da misericórdia, do poder de Deus na terra. E a minha perseverança, através de muitas situações, de provações e do trabalhar do Espírito Santo na minha vida, ela vai trazer o quê? Maturidade na minha vida. Essa maturidade, ela vai trazer essa integridade na vida do discípulo por inteiro, para que eu possa ser um canal crescido, maduro, poderoso na terra para servir em nome do Senhor Jesus Cristo. A gente tem que estar sempre fundamentando os princípios que governam as nossas atitudes. O primeiro ponto que eu trago aqui é aquilo que acontecia no Velho Testamento. Quando você tinha uma dívida com o Senhor e você não conseguia pagar, então você ficava ali trabalhando para aquele Senhor até você resgatar aquela dívida. Mas quando chegava o ano sabático, os servos eram liberados. E aí o servo poderia optar por permanecer na casa daquele senhor, daquele mestre, servindo voluntariamente. Esse é um exemplo que vem do Velho Testamento, e a gente vê isso lá em Êxodo, capítulo 21. E aí tinha aquela história de você furar a orelha do servo, uma situação emblemática de que aquele servo agora, ele pertencia à casa daquele senhor. E isso era feito voluntariamente, e isso não poderia ser mais desfeito. Aí a gente traz o conceito de aliança, porque aquilo que Cristo fez por nós também invoca esse sentido de aliança. Nós fomos comprados pela vida toda, não é por um tempo, por um período, não, pela vida toda, e nós temos toda a eternidade para estarmos com o Senhor e servir o Senhor. Muito bem, esse exemplo vem para a gente trazer para a nossa realidade. Aí a gente traz outro fundamento. Cristo é o exemplo divino para nós, de servir, da dependência de Cristo do Pai. Aquilo que eu ouço o Pai falar, eu falo. Aquilo que eu vejo o Pai fazer, eu faço. A dependência de Cristo do Pai. E aqui nós citamos uma passagem lá em Salmos 40, do versículo 6 ao versículo 8, que ele traz um sentido interessante. Agora que me fizeste ouvir, eu compreendo. Então, o autor aqui do livro que nós estamos adaptando, ele diz que agora que me fizeste ouvir, tem o sentido de furar a orelha. A mesma coisa, a gente apenas linkando aqui as coisas. Mas uma coisa interessante eu tenho prazer em fazer a tua vontade, meu Deus, pois a tua lei está dentro de mim, está no meu coração. Ou seja, é algo que brota de dentro para fora, está lá no Salmos 40.
E o escritor de Hebreus, lá no capítulo 10, versículos 5 e 7, ele coloca palavras na boca do Senhor, e o Senhor se refere a esses Salmos 40. A mesma coisa, ratificando aquilo que Davi escreveu lá no Salmos 40. E esse sentido de furar a orelha seja um sentido de posse, de propriedade. E voluntariamente você permanece na casa do Senhor. E isso mostra que Jesus não fazia nada por si mesmo. Ou seja, havia uma dependência do Pai na realização do seu ministério. Então a gente traz esse exemplo para servir de exemplo para a igreja, ok? E nós também, como servos, nós temos uma vontade livre, né, do nosso coração de servir ao Senhor, que morreu pelos nossos pecados e nos comprou. Quer dizer, a gente traz tudo isso para a nossa realidade. E aí vem propósito e missão, porque Deus sempre trabalha com propósito e missão. Então aqui, quando a gente traz a expressão servo, servir, a gente traz a noção de servidor, aquele com quem serve, mas não servir de qualquer maneira, mas sim dentro do espírito da nova aliança, na qual nós estamos, e em atitude de gratidão, conscientemente, voluntariamente, nós nos apresentamos como canais nas mãos de Deus, porque nós tínhamos uma dívida impagável em função do pecado, e nós fomos comprados, e agora a misericórdia, o amor de Deus manifestado a nós através de Cristo nos constrange. É aquilo que Paulo diz lá em Romanos. E o Espírito Santo trabalha ao nosso coração no sentido de nós renunciarmos a nossa vida egoísta para se submeter à vontade perfeita do Senhor. O Espírito Santo trabalha essa rendição, esse quebrantamento, essa consagração da nossa vida nas mãos de Deus. Aí Deus pode nos usar poderosamente em função de propósitos que Ele tem. Mas eu tenho que tomar essa iniciativa de me apresentar como sacrifício vivo no altar de Deus. É a questão do sacrifício vivo, que vem através de uma renovação de entendimento, que tem ligação com arrependimento, que é mudança, transformação, para que eu possa conhecer e experimentar a perfeita vontade de Deus para a minha vida. É algo profundo, e nós temos falado desse assunto várias vezes e continuamos insistindo no mesmo ponto. Muito bem, e Deus agora traz a operação da graça na vida daquele que crê. Deus agora traz unção, e tem os dons, e tem uma série de coisas que Deus agora empodera a igreja para que ela cumpra a sua missão de servir o próximo. Ok? Isso é espiritual, e toda a provisão já foi estabelecida pelo Senhor através da sua morte, ressurreição e glorificação. E a minha resposta é uma resposta de gratidão, e agora eu desejo intensamente a liderança do Espírito Santo na minha vida, que é o governo de Cristo na minha vida, para que o Pai, através de Cristo, receba toda a honra e toda a glória. Então a gente
traz tudo isso para a nossa realidade. Aquilo que foi registrado no Velho Testamento, a gente traz para a nossa vida, ok? Agora veja bem, nós servimos não por competência própria, nós servimos porque somos filhos de Deus, ou seja, salvos para servir. Então é ser a identidade de filhos que tem identidade, significado, propósito, missão, destino. Agora, essa realidade espiritual na minha vida me leva a apresentar uma vida de serviço a Deus, para que ações de graça sejam multiplicadas e Deus seja santificado através do nosso testemunho. Então, veja que eu dependo da graça, o tempo todo a graça operando em mim e através de mim, para que os meus frutos apareçam e permaneçam para a glória de Deus. Então, por isso que o contexto da nova aliança é fundamental nesse tema que nós estamos tratando. E o interessante é que, se eu falhar, Deus não desiste da aliança, porque uma vez que o penhor do Espírito Santo foi me dado, a garantia, a segurança já foi estabelecida, e Deus não é mentiroso para quebrar a aliança. Ele vai me corrigir, Ele vai trabalhar com a minha vida, mas Ele não vai me descartar, mas é na condição de salvo, de filho, que pertence à família de Deus. E quando eu sirvo a Cristo, eu não estou, em primeiro lugar, esperando recompensas terrenas, que as pessoas me recompensem por isso, que reconheçam o meu trabalho. Não, eu sou movido pelo Espírito e o meu coração está linkado no céu, e a minha recompensa, ela vem do Senhor, que é o Senhor da minha vida. Então, o foco, ele precisa estar alinhado para que eu não fique frustrado diante de algumas dificuldades que vão aparecer pelo caminho. É olhando para Cristo que eu permaneço no caminho, na posição, sem cair nem para a esquerda, nem para a direita, e muito menos olhar para trás. Porque se o Espírito Santo está trabalhando na minha vida e eu dou essa liberdade, eu busco intensamente essa atuação do Espírito Santo na minha vida, eu sempre vou estar alinhado com a motivação correta. Posso errar em algum momento, mas o Espírito Santo me levanta e me coloca na trilha novamente, porque isso é um compromisso de Deus para comigo. E eu tenho que receber isso com gratidão e desejar essa atuação poderosa de Deus na minha vida. E é assim que eu vou ter uma vida plena, uma vida abundante, com frutos e muitos frutos, e dando frutos, ainda na minha velhice, darei frutos para o Senhor. O tempo todo frutificando para Deus, mas o fruto para Deus é servindo pessoas. E Deus ama as pessoas, e Ele quer me usar neste tempo para que eu seja um canal de bênção na terra. Muito bem, concluindo o nosso estudo, encerrando o nosso estudo de hoje, o egoísmo na nossa vida traz surdez espiritual, traz insensibilidade, falta de discernimento para ouvir a voz de Deus e obedecer. E eu preciso questionar os paradigmas, os conceitos, as tradições que estão governando o meu entendimento sobre essa questão de seguir a Cristo, de servir a Cristo. E é só na intimidade, na comunhão, no relacionamento com o Senhor, é que Deus vai quebrar essas fortalezas do engano
na minha vida, no meu coração. Aí eu vou realmente ouvir o que o Espírito Santo está falando, não é? No sentido de me alinhar e de me ajustar ao que Deus quer da minha vida. E é quebrantado que eu ouço a voz de Deus, e é quebrantado que eu obedeço, que eu vou trilhar o caminho de servir a Deus para a sua glória. E hoje é o dia de começar essa mudança na nossa vida. Não é amanhã, o ontem já passou, o amanhã ainda não chegou e eu não sei, mas hoje é o tempo da minha oportunidade. E eu tenho que desejar a maturidade de Cristo na minha vida, para que a minha mente seja semelhante à mente de Cristo, e eu possa fazer o que Ele fez, eu possa falar o que Ele falou, e eu possa fazer o que Ele fez, seguindo as pisadas do Mestre, sendo semelhante a Cristo em tudo. E eu não posso ficar esperando. Esperar, no sentido de não tomar iniciativa, é passividade, e passividade na minha vida é prejuízo, e eu tenho que entender isso e tomar uma iniciativa e revolucionar a minha vida para que eu seja uma bênção na terra. Espero que você tenha entendido o que a gente trouxe aqui. São coisas maduras, profundas, e que o Espírito Santo esteja aprofundando isso na tua vida. Deus te levante no ministério, Deus te levante como um discípulo frutífero nesta geração, e que Deus seja honrado, glorificado através do seu testemunho, do seu trabalho. Que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima semana, e eu conto com você a semana que vem.